Boa tarde, já estamos ao vivo no Facebook e no Instagram da Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida. Eu quero saudar você que nos acompanha ao vivo. Hoje estamos aqui na paróquia de Santa Luzia, em Mococa, para fazer uma entrevista com o Padre Celso. Ele é diretor espiritual da Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida. Desde já quero acolher e agradecer pela oportunidade. Quem puder já ir compartilhando, divulgando com amigos, familiares. A gente estará ao vivo respondendo algumas perguntas sobre o processo que ele acompanhou a comunidade desde o início até os dias de hoje. Responderemos algumas perguntas também de temas atuais. Eu saúdo de coração todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham pelas redes sociais. Agradeço a oportunidade de podermos falar um pouco sobre a comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. Agradeço o Pedro que está ao meu lado. Olha, eu peguei ao colo o entrevistador. E o entrevistador agora se prepara para o sacerdócio, vai ser padre. Então olha como o tempo passa. Mas é muita alegria para o meu coração. O pai do entrevistador foi meu coroinha. E agora o filho do coroinha, que é o meu entrevistador, o Pedro, ele vai ser padre. Então olha, tudo é história de Deus, história do amor de Deus. Ele é filhote nosso aqui e é uma alegria estar aqui ao lado dele nesse momento de partilha e também de poder apresentar para os irmãos e irmãs algo sobre a vocação, sobre o carisma da Caminho, Verdade e Vida. E falando em história, a gente quer começar um pouco perguntando sobre a história do Senhor. Uma das perguntas que foram propostas foi que o senhor contasse um pouco como foi o início do seu chamado, como veio esse desejo da vocação sacerdotal, como que a família aceitou isso, como que foi? Eu costumo, quando falo da minha vocação, do meu chamado, eu uso duas frases. A primeira frase é esta: desde que eu me conheço por gente, quis ser padre. Então, desde que me conheço por gente, quis ser padre. Então, já está no sangue, já nas veias, na história de vida que Deus faz comigo. A segunda frase é a consequência da primeira. Eu nunca me arrependi de ter sido padre. Nunca me arrependi de ter sido padre. Bem, a história da minha vocação começa com a minha família. Eu nasci de uma família humilde, lavradores, meu pai e minha mãe, homens do campo, homem e mulher do campo. Minha mãe trabalhando no campo, meu pai também na roça. Eu sou roceiro, eu costumo dizer que eu sou caipira da roça, criado no arroz, no feijão, no fubá, na abobrinha e fazendo feira e trabalhando, mas uma família muito pobre, humilde, mas de muita fé. A fé de meus pais sempre foi o espelho para mim olhar a minha vocação, a minha entrega a Deus, de uma maneira muito simples, de pessoas do campo, mas ao mesmo tempo gigantesca na entrega, na confiança. É aquela família que respira a religião, respira o amor de Deus. E nesse ambiente favorável eu nasci e cresci. Então, desde pequeno eu já desejei ser padre. Desde pequeno a minha meta, meu ponto de chegada, o sacerdócio. E desde pequeno eu senti o amor de Deus no meu coração, porque a vocação é chamado de Deus, não é invenção do homem, não é uma escolha que a gente faz, é um chamado divino. Muito cabe, muito bem aqui essa palavra da Bíblia, quando Jeremias vai dizer: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, diante do chamado do Senhor, é impossível dizer não. Então, só resta a gente dizer aquilo que Maria disse: eis aqui a serva, eis aqui o servo, cumpra-se em mim a tua palavra, eis-me aqui. Mas esta resposta, eis-me aqui, eu já colhi na minha família, que transmitiu para mim
o amor de Deus, a confiança no Senhor, uma piedade, uma devoção profunda e viva a Nossa Senhora. E eu sou de São João da Boa Vista. A minha família, meu pai já é falecido, a minha mãe e meus irmãos residem na roça, têm o seu sítio onde trabalham, cuidam do gado, da horta, das plantações, naquela estrada chamada São Roque da Fartura, a Estrada da Paulista, lá em São João da Boa Vista. E eu sou daquele tempo em que meu avô levava para a colheita do café, a gente ia ajudar, levava o radinho de pilha, radinho a pilha, que hoje a moçada já nem sabe mais como funciona, como é, nem tem, nem existe, é difícil encontrar, mas levava o radinho de pilha e pendurava aquele radinho no pé de café para a gente acompanhar a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O sítio onde a minha família reside, do alto do sítio, você enxerga lá na cidade o santuário do Perpétuo Socorro. Então ali a minha vocação também encontrou fundamento, firmeza, e ali também se desenvolveu. Então, o que eu tenho de dizer da minha vocação é exatamente isso, a certeza que Deus me ama e me chamou, e a certeza que a família humilde, mas gigante na fé, foi o ponto importantíssimo para mim construir, para mim ter a coragem de dar o passo que tinha que dar na hora do segmento da vocação sacerdotal. Sou feliz como padre e não saberia fazer outra coisa na terra a não ser o ser padre, o sacerdócio. Eu brinco com os meninos vocacionados, eu falo assim, o meu sacerdócio está na pele, está nas veias, está na alma, está no coração. Tudo é graça de Deus, não é mérito da minha parte. Quem sou eu? Mas tudo isso que eu estou dizendo exalta a grandeza do amor, a força do chamado e também o impacto da escolha que Deus fez da minha pessoa para o seu serviço na igreja. Para quem está chegando agora, a gente está numa entrevista com o Padre Celso. Quero desejar a você que você seja bem-vindo na nossa live. Também quero lembrar que essa entrevista vai ficar salva no YouTube da Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativado para receber as notificações das próximas lives e entrevistas. Padre, o senhor tocou num assunto muito proveitoso. O senhor veio de São João da Boa Vista, como o senhor falou, participou ali do Perpétuo Socorro, e uma coisa que às vezes algumas pessoas não sabem é que o senhor já pensou em ser religioso, seguir a vida redentorista. Conte pra gente um pouco como foi isso. Sim. Porque eu entrei para o seminário através da comunidade redentorista, a congregação redentorista. Muita gente sabe, nem todos, que os missionários redentoristas, eles cuidam do santuário do Perpétuo Socorro em São João da Boa Vista, como cuido também do santuário de Aparecida. Um ramo do carisma redentorista é cuidar de santuários, missões populares e santuários, centros de peregrinação, e eles cuidam do santuário lá em São João. E eu participava daquela comunidade de jovens, daquele santuário, e participava das missas lá. Então, quando eu tomei a decisão, aos 17 anos, de entrar para o seminário, havia terminado o curso colegial, eu terminei o curso de contabilidade e tomei a decisão de dar o passo para o segmento da vocação sacerdotal, então eu segui o caminho que já estava apresentado a mim ali no santuário, através dos redentoristas. Eu tenho muito carinho, eu tenho uma veneração pela congregação redentorista, eu tenho uma devoção pessoal a Santo Afonso de Ligório, que é o fundador da congregação. Fui com a congregação para fazer os primeiros estudos, o propedêutico, depois a filosofia, e depois num processo de amadurecimento, de oração, e eu tomei a decisão, juntamente com o nosso bispo na época, Dom Tomás Vaqueiro, e aí então fiz a passagem para o seminário diocesano, e aí eu fui cursar teologia em Brodowski. Então, a filosofia eu fiz com a comunidade redentorista,
e depois a teologia no seminário diocesano. Mas até hoje eu tenho muito carinho, eu fui várias vezes ajudar nas missões redentoristas, mesmo depois de ter sido ordenado padre diocesano. Então a minha devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então eu tenho um voto pessoal, né? Eu fiz um voto no meu coração de espalhar o quanto puder a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. Por isso, Pedro, você até sabe disso, sempre quando um padre que olha, eu quero implantar a novena em minha paróquia, ou eu quero entronizar o quadro de Nossa Senhora aqui na paróquia, ou eu quero suscitar a devoção a Nossa Senhora. Então eles me chamam e eu vou com muito carinho. Lá eu levo o quadro, ensino a fazer a novena do Perpétuo Socorro, levo as medalhinhas, ensino para dar as bênçãos. Então isso está no meu coração. Então o primeiro momento da minha vocação, do desenvolvimento da minha vocação no seminário foi com a congregação redentorista. E depois então passei para a Diocese de São João da Boa Vista. No entanto que eu vou a São João, Pedro, e eu não consigo sair de São João da Boa Vista, vamos supor, eu tenho minhas funções na diocese e sempre tenho lá reuniões com o nosso bispo, com conselhos, e eu tenho que ir a São João da Boa Vista, porque a Cúria Diocesana é lá, é a nossa sede de diocese, o bispo reside em São João da Boa Vista, o nosso bispo. Então eu tenho que ir lá sempre, e eu não consigo sair da cidade sem ir ao Perpétuo Socorro, o santuário, e lá rezar, ou louvar, venerar Nossa Senhora lá no seu altar. Inclusive, quem está nos acompanhando, se não conhecem, vale a pena conhecer. Vá a São João da Boa Vista e não deixe de visitar o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E este ano é especial. Quem ir ao santuário cumprindo as obrigações relativas ganha indulgência plenária, a indulgência da peregrinação, porque este ano o Santuário do Perpétuo Socorro está completando 90 anos de inauguração, bodas de carvalho, como se chama. Então o bispo, nosso bispo Dom Vilar, proclamou um ano indulgenciado para se receber graças e bênçãos lá no santuário. Claro, no atual momento que estamos vivendo a nível de mundo, não se pode fazer grandes peregrinações, mas individuais ou pequenos grupos, visitar o santuário da Mãe do Perpétuo Socorro em São João da Boa Vista. E aí então tem até uma brincadeira, porque o Dom Darcy, o qual tenho muita estima, e hoje é bispo em Minas Gerais, eu convivi assim, na congregação e conheci ele, o seu trabalho, o trabalho das missões, e então um dia numa celebração de peregrinação de Nossa Senhora, ele falou assim, o Padre Celso é um redentorista incubado. Quer dizer, tem a alma redentorista, de missionário, né? Então eu aprendi a ser padre com eles, eu aprendi a ser padre com a congregação redentorista, aquele entusiasmo, aquela alegria e aquela vontade de anunciar o Cristo Redentor e proclamar os amores, né, e os louvores de Nossa Senhora. Então isso está na minha alma, está no meu coração, mas eu sirvo a Igreja Diocesana, temos aqui a Paróquia Santa Luzia, apenas ordenado padre, eu já vim para Mococa e assumi depois o trabalho de fazer aqui a construção espiritual e material da Paróquia Santa Luzia. No entanto que ontem, né, no dia 3 de junho, há 30 anos atrás, lançávamos a pedra fundamental da Igreja Santa Luzia, onde estamos hoje, nesse momento de live. E Dom Tomás, nosso saudoso bispo, sobre o qual nós vamos abrir um processo de beatificação pela sua fama de santidade, o seu testemunho de pastoreio, apóstolo das vocações. Se a nossa Igreja Diocesana tem tantas vocações hoje, tenho certeza, o zelo enquanto ele estava na terra e a intercessão, ele estando no céu. Então ele lançou há 30 anos atrás a pedra fundamental da nossa matriz Santa Luzia. Então eu tenho essa ligação, essa veneração para com a congregação redentorista, a qual eu participei há algum tempo,
mas estou aqui na Igreja Diocesana servindo a paróquia, servindo também prestando serviços na Diocese de São João da Boa Vista. É muito bom falar na paróquia, porque foi assim que a comunidade foi crescendo, foi germinada aqui dentro desse território. E agora a gente queria perguntar para o senhor que esteve desde o início, como que foi que o senhor conheceu a comunidade, nosso fundador? Qual que foi o seu primeiro impacto quando ele chegou e veio falar do que estava no coração dele? Qual que foi o seu discernimento? O que o senhor foi dizendo para que fosse acontecendo? Sim, o primeiro contato, a primeira experiência, né, de encontro com a Caminho, Verdade e Vida, nós tive com o Queiroz, né, o Nando, quando ele partilhou o desejo de fazer da comunidade, já do carisma que já estava sendo vivenciado por um grupo na década de 90, porque cada um teve a sua experiência em comunidade, na igreja, teve uma boa base, um alicerce. E depois desse alicerce de experiência em comunidades na igreja, aqui em Mococa, nasceu essa comunidade Aliança. Cada um morava na sua casa e assim se reuniam para já beber do carisma que estava nascendo, porque cada nova comunidade, João Paulo II, o Santo Papa João Paulo II, ele afirmava que as comunidades novas que foram surgindo é uma primavera na igreja. Então, a minha geração de padre e os padres da minha geração, do meu tempo, nós temos esta alegria de assistir a esta primavera na igreja, as novas comunidades. Eu tive contato com o Nando, depois com a irmã Márcia, mais tarde depois com o padre, hoje o padre Guto, então como a comunidade de aliança, se reunindo para rezar. Na primeira conversa, quando o Nando apresentou o desejo do seu coração de dar um passo a mais, eu disse, vamos ainda rezar. Vamos rezar, vamos pedir a Deus o que Ele quer, né? Ainda até falei daquele princípio bíblico, né? O que é de Deus vai permanecer e o homem jamais vai destruir, né? Se não for de Deus, não vai nem começar. Foi engraçado que o senhor pediu um tempo, né? Isto. Que foi um tempo que meio que eles silenciassem, que eles vivessem o carisma no seu coração para discernir se era vontade de Deus. Exato. Então eu partilhei isso com o Nando, né? E depois com os demais membros da comunidade. A irmã Márcia. A irmã Márcia, ela puxa a sardinha para o lado dela, né? Ela fala que ela é a filhinha querida. E se eu falar que tem outros, ela briga comigo. Então eu tenho que dizer aqui que ela é a filhinha querida, é a primeira, né? A primeira. Então é querida sim, querida no coração do padre. E o Nando, falei, Nando, nós não podemos dar um passo sem perguntar para Deus o que Ele acha. E vamos perguntar como? Rezando, adorando e servindo. Aí eu propus para a comunidade que ainda estava naquele embrião, estava no coração, mas não estava ainda na regra, na organização, no estatuto, isso veio bem depois. Então eu falei, vamos rezar, vou rezar com vocês, vou abrir frente de trabalho pastoral, trabalhos na comunidade paroquial, e vocês vão trabalhando e servindo e adorando e rezando e pedindo uma resposta para Deus. Então não foi a toque de caixa e nem foi por mágica. Então primeiro nós temos que colocar isso diante de Deus e Ele é que vai dar a resposta no coração de vocês. O sim virá de Deus, porque é um carisma, isso é muito sério, não é uma devoção a um santo, não é uma devoção àquilo, não é um grupo que pode ter começo, meio e fim, mas vocês desejam uma comunidade de aliança e vida, então isso tem que estar apoiado num carisma, e o carisma não é humano, o carisma é o Espírito Santo que dá, ele é a fonte dos carismas, então nós não podemos basear em sermão e emoção, nós temos que partir da submissão. Então, uma submissão a Deus e esperar a resposta que Ele vai dar a mim, a vocês e a todos nós, e a vocês também como comunidade. E depois veio a resposta, né? E aí, passado um tempo, aí depois veio a possibilidade, eu conversei com o
o bispo deu o primeiro sim, que foi reunir a comunidade num novo estilo, que seria a comunidade de vida, né? A residência na comunidade. O bispo deu autorização para colocar o Santíssimo Sacramento na casa, uma missa de inauguração, e aí então aquilo que estava no coração do fundador, do Nando, consagrado por Deus, na resposta de Deus, depois então se tornou uma realidade, depois de um tempo de discernimento. E aí você sabe, já deu um salto na história, mas ainda na década de 90, lá quando inauguramos a primeira casa da comunidade, lá no Francisco Garofalo, perto da igreja Santa Rita, e lá a comunidade então acolhia a aliança, vivia o estilo vida, comunidade vida, tinha uma presença pastoral, já tinha na paróquia, a comunidade já estava então se formando. Mesmo assim, ainda demos mais um tempo de acertos para depois vir a aprovação do bispo. Isso aconteceu só em 2001. 2001. Então, em 2001, levei para Dom da Deus, né, a conclusão de todo esse caminho que foi feito, essa gestação da comunidade. E aí o bispo perguntou, então, já está bem fundamentado, já está bem organizado, o carisma já está bem discernido, né? Eu falei, sim, está. Aí então foi feito o estatuto da comunidade para o bispo aprovar. E a regra interna da convivência da comunidade, as regras da comunidade. E depois de uma missa solene aqui na Santa Luzia, Dom da Deus Grins assinou sobre o altar o estatuto, né, da comunidade Caminho, Verdade e Vida. E que agora, tempos atrás, Dom Davi carimbou aquele estatuto, né, confirmou aquele estatuto, fez até um estatuto assim, mais apresentável, né, o decreto episcopal, e foi entregue para a comunidade o decreto do bispo, né, o decreto canônico, a comunidade então reconhecida. Hoje, a comunidade Caminho, Verdade e Vida, nas suas duas expressões, comunidade aliança e comunidade de vida, ela é reconhecida pela Igreja Diocesana com o decreto do bispo, dado pelo bispo, e também com o reconhecimento anterior de Dom da Deus Grins, quando ele aprovou os estatutos da comunidade. E aí Dom Davi emitiu decreto, né, reconhecendo na Diocese de São João da Boa Vista a comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida. Então, você vê, foi um caminho. E nesse caminho se comportou alegrias, esperanças, como numa família. Também dificuldades, desafios, tristezas, né? O Nando e também a irmã Márcia, mesmo o Padre Guto, os membros, os primeiros da comunidade Vida, eles são testemunhas de quanta coisa maravilhosa aconteceu e quantos desafios também foram trazidos à comunidade. Mas isso é próprio do cristianismo, da vida cristã. Se você lê os Atos dos Apóstolos, olha o que Pedro passou, olha o que Paulo passou, os apóstolos passaram no início da pregação do Evangelho. Então isso já é próprio. Não se chega à luz a não ser pela cruz. É pela cruz que se chega à luz. E eu sempre falei na comunidade que se quiser entrar na comunidade e ter vida fácil, cai fora. Ou então a palavra de vocês, vazem, né? Quem quer entrar na comunidade, ter vida fácil, status, poder, né, para aparecer, para ter fama, isso tudo é tapiação. Não existe isso, não existe. O que existe é cruz. O que é a cruz? É a entrega confiante. O que é a cruz? É a consequência da escolha. O que é a cruz? É a alegria de servir. A alegria de servir. Então, quem entra na comunidade, quem sente chamado a este carisma, que hoje já tem o seu reconhecimento dentro da Diocese de São João da Boa Vista, tem que entrar para servir ao Senhor no carisma da comunidade, sendo inclusive a presença da misericórdia, atualizar a misericórdia divina no coração do ser humano e também no seio da igreja e também no seio da família. Esse é o grande carisma que foi colocado no coração do fundador e também vivenciado pela comunidade, né? Então,
quem entra na comunidade, quem vocês estão assistindo e quem conhece a comunidade, vocês que estão na comunidade, seja para o sacerdócio, seja para a consagração na comunidade, sabe que não existe vida fácil na vida consagrada, né? Não existe vida fácil, então existe a vida feliz. Sim. E a vida feliz é com Cristo na experiência do carisma que foi dado. E assim temos hoje aquilo que era um embrião, aquilo que foi necessário um tempo de discernimento, um segundo tempo de amadurecimento. Então hoje é a comunidade Caminho, Verdade e Vida, com a sua estrutura, com a sua regra de organização interna, seu estatuto reconhecido pela autoridade diocesana e a sua presença na igreja. Então é uma das flores da primavera da igreja, a comunidade Caminho, Verdade e Vida. Como o senhor acompanhou a gente desde o começo, né? Hoje em dia, que eu citei no começo, o senhor é diretor espiritual da comunidade, né? E conte um pouco para nós como que foi esse processo, como que o senhor decidiu ser diretor espiritual, foi a pedido de alguém? E qual que é o seu papel hoje, nos dias atuais, na comunidade? É quando a comunidade se organizou e desejou já dar o segundo passo, caminhar para a comunidade também vida. Então, aí a diocese precisou olhar para isso, né? Quando é uma comunidade de aliança, o próprio direito canônico, a igreja, o direito da igreja, a lei da igreja diz que todos os fiéis têm direito de associar-se, fazer uma comunidade. Todos os católicos, toda pessoa da igreja, todos os católicos têm direito, se desejar, formar uma comunidade. Mas quando querem formar uma comunidade de vida estruturada e que já se pensa numa consagração dos membros, ou no caso da comunidade Caminho, Verdade e Vida, na possibilidade de ter sacerdotes, então a igreja, a autoridade, o bispo tem que olhar com mais carinho e cuidado também. E aí qual é o primeiro passo que se dá? Pedir que um padre da diocese, um padre que tem amizade com a comunidade, seja o diretor espiritual para orientar, quando tem alguma dificuldade, levar a solução, ajudar a buscar a solução, ser uma ponte entre o bispo e a comunidade e o bispo e a diocese. Então foi aí que nasceu a missão da gente, porque desde o início eu já conhecia a comunidade, né? Podia dar o testemunho. Quando foi para aprovar a comunidade, o bispo pediu o meu testemunho, por eu conhecer a comunidade. Ainda que naquele tempo, a nossa paróquia Santa Luzia era mais extensa. Quando abriu a primeira casa da comunidade, foi na paróquia Santa Luzia. Hoje, aquele território é Santa Terezinha, né? Então, abrangia toda uma parte muito maior na cidade, né? Então, por isso que a gente foi colocado como diretor espiritual para dar essa continuidade, esse ajudar a fazer o caminho, né? Já que o carisma da comunidade é mostrar Jesus Cristo misericordioso como único caminho, única verdade, única vida. E que o caminho, a verdade, a vida não é uma estrada, não é um pensamento, não é uma ideia, mas uma pessoa, né? O caminho, a verdade, a vida são uma pessoa, é Jesus Cristo. Só Jesus pode dizer, eu sou caminho, verdade e vida. E a comunidade apresenta Jesus como único, que é o caminho, a verdade e a vida para a humanidade. Nesses dias atuais, o senhor ainda nos tem nos acompanhado, né? O que o senhor diria da comunidade do início, a comunidade dos dias de hoje? Como que o senhor vê a comunidade antes e atualmente? E durante esse período, o senhor precisou fazer correções, o senhor acompanhou com elogios, como que o senhor assistiu às vocações e todo o crescimento? Sim, a comunidade hoje ela está bem estabilizada porque teve que passar pelo sofrimento, né? Nossa Senhora do Ralo, como o senhor diz, né? Nossa Senhora do Ralo, tem que ralar, tem que ralar, se não ralar não sai o doce, né? Quem mora na roça, vou fazer um doce de mamão, ou de cidra, ou de laranja, tem que ralar para sair o doce. Então, para a comunidade cumprir o seu carisma na igreja, todo mundo tem que ralar, né? Quem não rala, não adoça, né? Não pega o açúcar. Então, eu falo, até brinco, devoção à Nossa Senhora do Ralo. Tem que ralar para amadurecer.
tem que ralar para dar gente, né? Quem é almofadinha ou quem quer ter vida boa, vida fácil, não aguenta, não vai permanecer, né? Então a comunidade, como eu disse no início, momentos alegres e desafiadores, né? E hoje a comunidade, depois de passar por certos sofrimentos, porque o sofrimento santifica. Se os erros educam, os sofrimentos santificam, né? Cristo escolheu o sofrimento para nos salvar, não porque Ele gosta do sofrimento ou porque é masoquista, gosta de ver os outros sofrerem, mas porque o sofrimento é a realidade da qual nenhum ser humano escapa. Nenhum ser humano escapa do sofrimento, né? Mas você falou, teve alguns momentos tensos? Sim, eu até vou contar um que o Nando e a irmã Márcia vai rir muito nessa hora, né? Eles estão nos acompanhando, eles vão rir dessa história. Então veio o Nando aqui falando, a irmã Márcia, que não era consagrada, ainda chorando, porque a comunidade estava num pé de guerra e com muita dificuldade e muita agressão, as pessoas não queriam entrar no caminho, no prumo, no rumo, e estava um conflito na comunidade que eu precisava urgente fazer uma reunião com a comunidade. Tá bom, marque a reunião. Então o Nando me falou, olha, a reunião vai ser lá na igreja Santos Reis. Naquele tempo Santos Reis pertencia à nossa paróquia. Cheguei lá, não cheguei com livro, não cheguei com nada. Falei, faz um círculo aí. Fizeram o círculo. Só cheguei com um jarro e uma bacia. Enchi a bacia d'água, pus no meio daquela roda, a bacia ali, peguei o Evangelho de João 13, li o lava-pés. Não era Semana Santa, era outro tempo. Li o Evangelho do lava-pés, né? Aí falei assim, muito bem, vocês ouviram a palavra que eu li para vocês. Agora é o seguinte, aquele que sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e lave o pé dele. Eu não disse, se você fez alguma coisa errada contra alguém na comunidade, se você ofendeu, se você maltratou, se você linguaretou, falou, fez fofoca, julgamento, então você pega o jarro, vai lavar o pé de quem você fez vítima. Não, falei, não é isto, vocês entenderam muito bem. Se você souber que alguém fez tudo isso para você, você pega o jarro e vai lá e lave o pé de quem fez tudo para você. E aí foi uma tensão no começo, mas depois foi uma lavação. Começou em tensão e terminou em lavação, mas depois terminou em chororô, né? Porque depois, no final, eu só intervi isso, falei assim, ó, agora eu vou repetir a última frase de Jesus. Jesus falou assim, ó, vocês me chamam de mestre e senhor. Muito bem. Hoje até acrescenta coisas maiores. Aleluia, glória a ti, Senhor, bendito seja, amém, amém. Tudo aí nos cantos, nas orações, tudo bem. Mas Jesus falou assim, se eu, o mestre, lavei os pés, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Então, a partir de agora, falei para a comunidade, ou essa comunidade some do mapa, acaba, que nem vai ficar na memória de ninguém, vai acabar aqui, ou então a comunidade está nascendo, segundo o coração de Deus, segundo o que o Espírito Santo está pondo como carisma no coração de vocês. Então, vocês agora vamos terminar, vou dar a bênção, saiam daqui com essa decisão. O que o Espírito Santo vai fazer, não sei ainda, se vai eliminar de vez ou se vai fazer surgir aqui uma comunidade forte, corajosa, dentro do carisma que o Espírito dá, na fortaleza do Espírito, na alegria da fé. Eu viria sair da roda, todo mundo se abraçou e foi um choro total. Falei, então, já entendi que sem discurso, mas com as lágrimas, a comunidade renasceu. Então, aquele fato, você perguntou se aconteceram momentos tensos, esse foi um, né? Outros também que eu tive que sentar com o Nando, a irmã Márcia e o padre, ou membros da comunidade, conselhos, para analisar alguns problemas, dificuldades, organização, orientação, né? Tudo isso.
o tempo que assumiu a capelinha aqui no CDHU, Santa Filomena. Mas esse fato eu me lembrei agora, né? Você perguntou e o Nando e a irmã Marta devem dar risada, porque saiu faísca por todo lado. Mas eu já estava com a tocha, foi um dia à tarde, um domingo, cheguei lá com um jarro, uma bacia, e eles falaram, o que esse padre está fazendo com jarro e bacia? Eu falei, é hoje, ou vai ou racha. E foi, não rachou, graças a Deus, né? Está aí a comunidade até hoje servindo o reino de Jesus no mundo, né? Mostrando esse Jesus caminho, verdade e vida. Então esse fato foi emblemático, porque de repente a gente percebeu como que o Espírito Santo agiu, como Deus fez, e ali então as pessoas reaprenderam a formar a comunidade. O senhor tocou num assunto importante da Capela Santa Filomena, que foi nossa segunda casa, né, da comunidade. E o senhor teve intervenção, né, no título. Eles queriam um santo de devoção e foi o senhor que apresentou. Isso. Não sei se o senhor recorda da história. Hoje eu e a irmã estavam conversando mais cedo, foi um dia que o senhor chegou com a imagem, né, e ela estava aqui na secretaria da igreja. E aí o senhor sorteou. Quem soubesse o nome da santa, iria levar para casa. E aí todo mundo deu seus palpites, mas ninguém tinha acertado. Aí o senhor foi perguntar para ela. Ela falou, se tivesse com as flechas, eu diria que era Santa Filomena. E aí o senhor falou, mas é claro que a Santa Filomena, ela parece que estava com o braço quebrado, algo do tipo. E foi da onde surgiu, né, o título. E a história foi assim, Pedro. Lá em Jundiaí, um padre tirou as imagens da igreja porque trocou, reformou. Então ele mandou um recado para uma paroquiana dele, quem quisesse as imagens podia pegar. E essa pessoa falou, onde eu vou pôr essas imagens? Ela é conhecida nossa. Então ela me aparece aqui com um monte de imagens, né? E entre as imagens Santa Filomena. Eu guardei lá na torre da igreja um tempo. E um dia eu resolvi subir, ela estava cheia de pessoas aí esperando confissões, a irmã Márcia estava ali para a gente conversar. E aí eu desço, cheguei lá em cima, aí então vem tudo a mão de Deus, né? Tinha um monte de imagem, cheio de pó, poeira assim. Aí eu peguei uma imagem, inclusive peguei pelo pescoço. Ela falou assim, isso mesmo. Peguei pelo pescoço, que está muito empoeirada, e disse, eu falei, quem souber quem é, vai ganhar. Aí eu trouxe, e aquela imagem empoeirada, estragada, precisou de restauração, falei, quem adivinhar quem é, vai ganhar. E aí ninguém realmente, um falava um santo, o outro pessoal que estava ali esperando, e a irmã Márcia falou certinho, falou assim, ó, eu sei que precisava ter as flechas, mas deve ser Santa Filomena. Eu falei, acertou, é sua, você leva para a comunidade e implanta a devoção. E aí falei um pouquinho da devoção a Santa Filomena, falei do cordão, do óleo, do martírio de Santa Filomena, né, que morreu por Jesus, a história das flechas, eu contei para ela, tá bom. Aí ela levou e ficou com a imagem. Aí então, a capelinha, a casa, que por um tempo foi até a casa mãe ali, né? Tudo foi ali, começou ali, depois do Garófalo veio para cá. E ali então fizemos uma capelinha pequena, humilde, cabiam poucas pessoas, mas ali tinha as missas, as celebrações e as reuniões da comunidade. E aí então, Santa Filomena, que estava abandonada, empoeirada e jogada, assumiu um troninho lá, né? Foi arrumado um trono para ela e ela assumiu então o patronato, né? Ficou compadroeira da capela Santa Filomena, e aí a comunidade até hoje distribui a devoção a Santa Filomena, hoje com uma capela bonita, maior, né? Que lutaram muito para construir, vocês todos, e o padre Guto também, diga-se de passagem, se dedicou muito ali, com as suas mãos mesmo, fazendo cimento, reboco e cimentando e levantando a capela, e hoje temos a capela de Santa Filomena aqui hoje na paróquia Santa Terezinha, mas pertenceu também à nossa paróquia Santa Luzia. E foi assim que a comunidade ganhou mais uma missão, espalhar devoção a Santa Filomena, porque a devoção dela é muito profunda, porque está ligada às pessoas que têm doenças graves, né? Mesmo que seja câncer, doenças graves. Então Santa Filomena e o cordão e o óleo, inclusive quando a minha mãe foi para Barretos e ela teve que passar uma cirurgia delicadíssima, terrível, demoradíssima, então nós recorremos também ao olhinho e eu ao cordão de Santa Filomena, que a irmã Márcia trouxe e até hoje você distribui. Então foi esta bênção e que nasceu, o pessoal, foi por acaso que o padre saiu com aquele poeirão, aquela imagem já estragada. Não, na igreja, na nossa vida, nada acontece por acaso, não existe acaso, nada é coincidência,
tudo é providência de Deus, né? A providência de Deus que nos conduz pelos melhores caminhos. Quero agradecer quem está nos acompanhando novamente. A gente está aqui na entrevista na Paróquia Santa Luzia com o Padre Celso. Quero convidar você a seguir nossas páginas, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscreve no nosso canal que a gente vai deixar salva essa entrevista. E agora nas perguntas diversas, o Padre Guto perguntou essa, para a gente falar um pouco do que está acontecendo no que a gente está vivendo nos dias atuais. Nessa realidade de pandemia, qual ou quais ensinamentos o senhor pode extrair desse acontecimento e também na vivência da comunidade e também da igreja? Bom, esse tempo de pandemia, né, porque o mundo todo está vivenciando e nós não sabemos a que ponto nós estamos desta pandemia. Tem hora que parece que estamos chegando ao fim, tem hora que não, mas estamos atravessando. E no meio dessa realidade toda, a igreja também, a igreja. Agora, a nível de mundo, eu creio que após a pandemia, a humanidade terá com urgência, e não existe outro caminho, rever os valores. Você vê, é uma guerra que estamos vivenciando agora, e uma guerra pior que as outras, porque nas outras, se você vê o inimigo, você pode fugir dele, você pode partir para cima dele, né? Mas agora temos uma guerra onde o inimigo não é visto, a gente não vê o inimigo, e ele está aí, né? Então, as pessoas estão percebendo que as maiores seguranças que o mundo oferece não conseguem dar a verdadeira segurança. E eu até ouvi outro dia uma história interessante. A filha de um grande banqueiro mundial, um homem trilionário, e ela deu um testemunho. Ela falou assim: meu pai tem dinheiro, títulos, milhões e milhões, mas meu pai faleceu. E o que ele precisou mais na hora da morte foi algo que é gratuito, o ar. Então, eu creio que depois dessa pandemia, e já está acontecendo, surgindo uma reavaliação de valores e também uma primavera solidária. As pessoas estão aprendendo a se doar e a doar mais, porque a humanidade foi colocada na parede, né? E a humanidade foi convidada a ver que a vida é muito menos do que se imagina, é muito mais precária, confirmando o que está na Bíblia. A vida humana é igual uma erva que de manhãzinha está bonita e florida e à noite ela pode murchar, né? Então aquela história que a gente diz, a gente começa a morrer na hora que nasce, acaba de nascer e já começa a morrer um pouquinho por dia. Então, eu creio que a nível de humanidade os valores serão revistos. E a nível de igreja, o Padre Guto está perguntando, ele também é padre, nós temos que estar bem preparados, porque eu costumo dizer que depois da peste vem a fome. Isso está na Bíblia. Então nós vemos aí a situação de desemprego, de pessoas que estão precisando de ajuda. Veja nossas comunidades, vocês, a nossa, as pessoas pedindo ajuda todo dia. Mas acontece um outro problema, e esse é mais amplo. Depois da pandemia do vírus, está vindo aí uma outra pandemia, pandemia da mente, a doença da mente. O número de pessoas que estão assim acuadas, amedrontadas, o número de tentativas de suicídio triplicando, e o número de depressivos. Nós padres, veja que o Padre Guto, nós aqui, todos os dias somos chamados, pessoas que estão em um alto índice de nível de depressão, pessoas que tentaram suicídio pelo desespero. Então esse confinamento, essa crise de valores, né? Essa confusão que estamos vivendo vai exigir muito da igreja. A igreja tem que estar preparada espiritualmente, seja pelos sacramentos e tudo mais, para dar resposta a essa questão. Nós daqui a uns dias, né, com o protocolo assinado pelo bispo, os prefeitos, as autoridades sanitárias e governamentais, então a igreja vai começar a abrir aos poucos, de forma gradual, a participação dos fiéis. E nós temos que estar preparados para receber os fiéis, mas não só receber, acompanhar, porque o momento é delicado, né? O momento é um momento de medo total.
A humanidade está acuada e amedrontada. E aí a igreja tem o remédio. Não, mas não é a igreja que vai ter o remédio contra o vírus. Tá bom, isso é ciência. Mas esse vírus que é pior, do medo, da insegurança, da fragilidade na fé, da fuga, das doenças da mente e do espírito, a igreja tem o remédio para dar, que é Jesus Cristo, o amor dele, os sacramentos, né? Os remédios que a humanidade precisa. O Papa tem falado isso, né? O Papa tem falado isso. A igreja tem que estar preparada para dar os remédios necessários para as consequências da pandemia, que gera outra pandemia, que é essa espiritual, mental, psicológica e etc. Então, o momento é delicado, porém de esperança, né? Ninguém pode roubar nossa esperança e nós temos fé. E outras pandemias do passado foram vencidas com a força da fé também. E nós também vamos vencer com esta mesma força, com a mesma graça de Deus. A outra pergunta que vem dos jovens da comunidade é sobre o papel do diretor espiritual. Qual que é a importância e como que a gente pode escolher um, como que a gente faz para escolher um diretor espiritual? A igreja ensina que toda pessoa precisa ter um diretor, alguém de vida consagrada, de comunhão com Deus, né, que possa também administrar sacramentos, ou então vida religiosa, que possa acompanhar na sua direção nessa terra, nesse mundo, nas suas escolhas. Inclusive a igreja sempre ensina, no caso da vida consagrada, por exemplo, você veja bem, os seminários, e mesmo a vida dos leigos, que o diretor espiritual nunca seja o confessor, né? É diferente, a missão é diferente. O diretor espiritual ele vai orientar, ele pode solicitar ajuda, ele pode partilhar, ele pode indicar pessoas que se possa procurar em determinado momento ou situação. Agora o confessor não. O confessor não pode, de modo algum, é impensável ele tocar no sigilo sacramental de confissão. Ele não pode. Vou até dar um exemplo. Vamos supor, se alguém vem se confessar com o padre e fala assim, vou até colocar um pouco mais de gravidade na história. Padre, eu quero me confessar, eu matei uma pessoa. Eu vou dizer assim, você está arrependido? Estou. Tem arrependimento? Tá bom. Então, depois de uma exortação, tendo arrependimento, a pessoa tem que ter a consciência do pecado, ela tem que ter chorar o seu pecado, sofrer por ele, confessar o pecado, receber a absolvição e manifestar gratidão, satisfação pelo perdão recebido. Mas vamos para a gravidade assim, padre, eu matei alguém. Tá bom, veio confessar, está arrependido, mas... porém, tem alguém que está pagando em meu lugar. O inocente está na cadeia pagando por mim. O padre não pode falar, tá bom, eu vou falar a um delegado, ou mandar um código para um juiz, que alguém está inocente, preso. Eu não posso fazer nada disso. Eu até posso orientar a pessoa que está se confessando a tomar uma atitude para libertar aquele que está no seu lugar condenado. Mas eu não posso, mesmo sabendo que o inocente está pagando por um que é pecador, né, e que já confessou e que está livre do seu pecado, lavado no sangue de Cristo pelo sacramento da confissão, mas ele vai ter, eu não posso entregar o penitente, eu não posso entregar aquele que veio se confessar. Posso exortar e ajudá-lo a tomar um rumo e direção para libertar o outro, mas eu não posso entregar. Por isso que o diretor espiritual nunca deve ser o confessor. O confessor confessa pecados. O confessor tem menos trabalho, porque o penitente chega lá, a pessoa já fala, meus pecados são esses. Se ele quiser orientar, ele orienta. Se ele não quiser, não é obrigatório, ele vai dar absolvição sacramental e pronto. Agora o diretor espiritual tem que chegar mais profundo, né? Você sabe que o diretor espiritual, quando trabalha com homem é uma coisa, com mulher é outra, né? Vamos ver, como é que conversa, orienta um homem? O homem é mais fácil. O homem chega e já despeja o saco de batata podre. Na confissão também acontece isso. Já despeja, eu é isso assim, eu estou assim, fiz isso, não deu certo aqui, pá.
Agora a mulher é diferente. Na confissão também ela é assim. A mulher é mais detalhista, o homem é mais rústico, é na lasca, né? Ele é racional, veja bem o exemplo do índio. Ele caça, traz a caça e a esposa vai preparar e pôr os temperos, né? Pôr os temperos. Então a mulher já é sentimento, né? O homem já é mais racional. As duas coisas se complementam, por isso que os dois formam a imagem de Deus. Mas a mulher é igual você depenar, quando na roça mata frango, tirar peninha por peninha, né? O homem é para despejar saco de batata podre, agora a mulher é peninha por peninha. Não adianta, você já até sabe onde vai chegar aquela história, mas tem que ouvir, ela tem que enquadrar, formatar, dar os detalhes. Então é assim. Por isso que enquanto você confessa 10 homens, não confessa uma mulher. Porque o homem, isso eu não estou puxando para o lado, nada disso, mas é a constituição, né, do homem e da mulher. Então o diretor espiritual tem mais trabalho, né? Mais trabalho. Com a mulher um pouco mais, com o homem também, mas é diferente da confissão, né? Agora o Jó perguntou a importância. Por que é importante o diretor espiritual? Porque quem está de fora vê melhor. Quem está de fora vê melhor, né? E outra, eu preciso confrontar o que eu quero com o que Deus espera para mim, né? O que Deus quer para mim. E quem vai ajudar nesse confronto? O outro. Aquele que vai dizer, olha, não é assim, deve ser desse jeito, Deus age assim, você está colocando a emoção acima de tudo, você está querendo fazer sua vontade, na vontade de Deus, está faltando obediência, então não é desse jeito. Então, eu digo que o confessor, né, ele põe a forma no pudim, né? O pudim mistura todos os ingredientes, depois põe na forma, sai a forma do pudim. Então, o diretor espiritual é aquele que vai pôr a forma, vai enquadrar, vai ajeitar, pôr os ingredientes na medida certa, orientar para sair o bendito pudim, né? Então é importante, é necessário. Hoje, mais do que nunca, no mundo diluído, disperso, precisamos do diretor espiritual que ajuda a fazer a síntese do caminho. Depois de tantos anos de sacerdócio, o senhor também tem muitas histórias engraçadas para contar. A dona Neuza lembrou daquela vez que o senhor jogou café na flor artificial. E ela pediu para o senhor contar mais uma história para os nossos que estão acompanhando aí. Ah, tem muitas histórias. Eu escrevi um livrinho com 40, tem mais de 200, não tenho tempo para escrever o resto. Mas eu vou contar uma. Eu estava viajando e a minha secretária falou assim, padre, o senhor vai vir para Mococa? Falou, olha, hoje não vou, eu já vou pousar que tem outro compromisso. Ó, então o senhor precisa saber que Dona Francisca, uma senhora que ajudava muito a comunidade, né? Ela faleceu. Então eu vou pedir para outro padre fazer as exéquias e depois o senhor vai visitar a família. Falei, nossa, meu Deus, vou lá fazer uma visita para a família. Tá bom. Cheguei em Mococa, encosto o carro em frente à casa da Dona Francisca e vou lá dar as condolências para a família. O que aconteceu? Toquei a campainha, quem abriu a porta? A Dona Francisca. Eu fui na casa errada, né? A defunta não era ela, né? A falecida não era aquela Francisca, era outra Francisca. E ela falou assim, nossa, padre, o senhor aqui na minha porta, que alegria, que devo a honra do senhor vir aqui. Falei, olha, eu estava passando aqui pertinho e eu parei o carro e eu resolvi fazer uma visitinha para a senhora. Graças a Deus que ela abriu a porta, porque se não fosse ela e a família, eu já ia dando condolências, já rezando oração pelos defuntos, né? Já falando da ressurreição, e ali apareceu o que está acontecendo, né? A sorte do padre é que ela apareceu lá na porta e eu falei, gente, alguma coisa está errada. E aí então era uma outra senhora que tinha o mesmo nome. Aí depois eu fui na casa da outra família levar as condolências, porque aquela realmente tinha falecido e a primeira não era. Mas o que o pessoal gosta da história, Mococa inteira, inclusive a comunidade, os mais velhos, nós somos do Antigo Testamento, conhecemos a história da Dona Maria Risoleta, que foi mãe dos padres, 2 padres jesuítas, um primo bispo, irmã consagrada. Então viveu a santidade, uma santa mulher. A passagem obrigatória para padres, bispos e cardeais em Mococa era a casa da Dona Maria Risoleta. Até nós apelidamos a de Pátria Amada. Ela é a Pátria Amada, né? Todo mundo fica bem lá. Tudo bem, e um dia eu contei numa missa que o meu cabelo estava caindo. Falei, gente, eu acho que a coisa está feia, meus cabelos estão caindo. E é a Dona Maria Risoleta
de santa memória, com saudade a memória dela, saudosa memória, foi numa farmácia. Não, primeiro ela foi folhear alguma revista aí de coisa popular e encontrou lá um santo remédio para parar de cair cabelo, né? E o que ela encontrou lá? Uma receita, que se você pegar o shampoo e colocar o pozinho das pílulas anticoncepcionais que se compra por aí, né, lá, e mexer aquilo e lavar o cabelo, para de cair cabelo. Uns dizem que isso é bobagem, mas um dia um farmacêutico falou: olha, tem razão, porque tem vitamina, não sei o quê, hormônio, tá bom. Não sou químico, não entendo disso. Mas o problema é que ela, com 90 anos, com a sua venerável bengalinha, vai até a farmácia Figueiredo, que hoje não tem mais a farmácia, chega lá, bate a bengalinha no balcão, e quem atendeu, meu xará, Celso, foi ele que até que me ligou contando a história. Chegou e falou assim: Celso, eu preciso, por favor, de 4 cartelas de pílula anticoncepcional. Todo mundo da farmácia virou o centro das atenções, porque uma senhora de 90 anos comprando 4 cartelas de pílulas anticoncepcionais, né? Então aquilo lá chamou a atenção de todo mundo. A hora que ela viu que ela se tornou o centro das atenções, todo mundo olhou para ela, assim: ô gente, peraí, não são para mim não, são todas para o Padre Celso. Pílulas para o Padre Celso. Aí o farmacêutico me ligou e falou: Padre, o senhor não sabe o que aconteceu aqui na farmácia. Eu falei: o que, Celso? A dona Maria Risoleta. Eu falei: passou mal aí? Não, o senhor não está ouvindo as risadas aqui? Eu falei: o que aconteceu? Ela veio comprar pílulas anticoncepcionais para o senhor. Para mim? O que a Maria Risoleta está pensando na vida? Não, padre, isso que é para pôr um shampoo, porque se o senhor não falou na missa que o cabelo está caindo? Está caindo. Bom, ela trouxe o shampoo, não é que ela fez, ela trouxe. E acha que eu ia não usar? Então eu tive que usar o shampoo. Acho que resolveu, porque branqueou, mas não caiu tanto, né? Acho que se não valeu pela pílula e pelo shampoo, valeu pela fé dela, que é gigante, né? Gigante. Então as histórias engraçadas. Aí eu coloquei no livro, na historinha, assim embaixo, ficou mais caro a emenda que o soneto, né? A emenda ficou pior que o soneto, né? Mas são as histórias engraçadas na vida de padre. Tem muitas histórias, muitas histórias. Eu preciso até de tempo para aquele livrinho que eu lancei, eu fui contando e alguém foi escrevendo, né? Então, são as histórias engraçadas, mas que mostram a alegria também da vida do padre, né? De estar compartilhando da vida das pessoas, né? Então, o sacerdócio como um dom, como entrega, tem desafios, claro, como do homem casado, do homem consagrado, da mulher consagrada, temos desafios, mas as alegrias da nossa convivência com o povo de Deus, né? É muito bonito isso, né? Como o povo de Deus é bom, como o povo de Deus quer bem os padres, rezam por nós. Então, você vai ser padre, e eu só digo para você quer ser um padre feliz, ou então os meninos que estão acompanhando, quer ser um padre feliz, realizado, né? Um padre assim de alma tranquila, serena, ame o povo, e amar o povo é dar o que o povo mais precisa. Mas o que o povo mais precisa? Jesus, o amor de Deus. Aí está nos sacramentos, na bênção, na presença, na caridade, tanta coisa. Mas ame o povo e você será feliz, porque vai fazer o povo feliz também. E assim a gente tem essas experiências, essas histórias pitorescas que eu até coloquei no livro, para mostrar também esses momentos de alegria e de descontração também do padre com os fiéis também. Eu sou o rei dos furos. O pessoal já me apelidou isso, né? O rei dos furos, que dava muito furo por aí, né? Hoje eu contei para os meninos lá em casa, os seminaristas, né? O menino me convidou para a ordenação sacerdotal. Eu fui. Levei 8 pessoas de Mococa para impressionar a ordenação. Cheguei lá e falei: escuta, não tem uma flor na igreja? Que ordenação? Eu falei: você veio para a ordenação? Sim, maravilha. Só que a semana que vem, você veio uma semana antes. Eu fui uma semana antes. Falei: então agora você está de arrumar janta para nós, pelo menos um café, não vamos voltar para Mococa depois de 5 horas de viagem?
né, sem comer nada. Então, aí ó, cheguei. E no dia da ordenação eu não pude ir, porque a festa imaculada eu não pude ir. Nossa. Eu confundi na minha carteira, na minha agenda, e o pessoal, você imagina, na volta, que tirar de sarro e me crucificaram, né? Muito bem, são as histórias engraçadas porque a vida do Padre também é feita de alegria também, né? Como diz o ditado, o pobre mais pobre é aquele que não tem alegria, e um santo triste é um triste santo. Então temos a alegria, o Evangelho comporta alegria, o Evangelho, Jesus produz alegria. A maior alegria é sermos amados por Deus, possuídos no amor de Deus, né? Quero lembrar a todos os nossos seguidores que essa entrevista vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá na Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida, que estará salvo, respondendo todas as perguntas que a gente fez durante a live. A gente está encerrando agora, terminando. Eu quero pedir que o Padre Celso deixe uma mensagem para toda a Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida, os seguidores. E desde já quero agradecer muito pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor deixou disponível para a gente, para gravar essa entrevista. Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor confirme também cada dia mais sua vocação e conte sempre com as orações da comunidade, e também nós contamos muito com o Senhor no direcionamento espiritual. Então agora o Padre vai deixar a mensagem para a comunidade e também uma bênção do Senhor para todos que nos seguem e acompanham. Uma alegria estar com você, Pedro. Estando com você, estou com toda a comunidade Caminho, Verdade e Vida, né, com o fundador Nando, de modo especial, também a irmã Márcia, o Padre Guto, todo o conselho da comunidade, seja no campo, né, no ramo Aliança e a Vida, comunidade consagrada, e eu mando o meu abraço, o meu carinho, e também agradeço a paciência e também a oportunidade de todos os seguidores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Para a comunidade Caminho, Verdade e Vida, eu quero dizer assim, perseverança. Não existe amor sem dor. A dor é o cimento do amor. Não que Deus não gosta do amor e prefere a dor, mas é que Deus nos manda amar. E a comunidade está no mundo para amar. E no amor também existem momentos de dor. Nem Jesus foi dispensado desse mistério, dessa experiência da dor. Mas quero dizer para a comunidade que devem construir na perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Então que vocês perseverem nesse carisma lindo, dado pelo Espírito como um dom. Mostrar ao mundo Jesus Cristo vivo, o ressuscitado, o misericordioso, Jesus como caminho, verdade e vida, o mestre do amor, aquele único que pode salvar. Então a comunidade existe para isso, anunciar Jesus Cristo. A comunidade existe para isso, experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo. A comunidade existe para isso. Esse amor experimentado se torna um amor doado. E esse amor doado se torna transformador das realidades, da sociedade e do mundo. Que Deus abençoe, que os patronos da comunidade, os santos padroeiros da comunidade, possa também Santa Faustina de modo especial, Santa Margarida Lacoque, o Jesus misericordioso, que é o ícone, é o modelo, a imagem, a meta da comunidade, proclamar essa misericórdia, que o Senhor, através dos seus santos, possa proteger, guardar, no devocional também de Santa Filomena, possa também como Marte interceder na comunhão dos santos. Abençoar todos vocês. Aos jovens, porque a comunidade tem uma marca bonita, né? A marca da juventude. A comunidade Caminho, Verdade e Vida tem um polo que atrai os jovens, né? É atrativo, atrai os jovens para a comunidade. É um trabalho muito bonito, jogar no coração do jovem a boa semente do amor de Deus, e evangelizar os jovens não é fácil hoje no mundo nosso. E graças a Deus, Deus tem dado muitos jovens para a comunidade Caminho, Verdade e Vida. Então vocês jovens, perseverem no amor e não tenham medo de pertencer a Jesus Cristo. Vocês devem ter uma única pertença a Jesus Cristo, porque como diz o Papa Emérito Bento XVI, Jesus não tira nada, Ele dá.
Ele acrescenta, Ele põe em nosso coração tudo que é necessário para a nossa felicidade. Só Jesus dá sentido e felicidade. Aí está o carisma, seja da comunidade Vida, seja a comunidade Aliança, seja todos os colaboradores da comunidade. Então persevere no amor de Deus. Jesus não vale a pena, Ele vale a vida. Não vale a pena, vale muito mais, Ele vale a vida. Só temos vida nele. E assim, agradeço com carinho os meninos que vieram aqui trabalhar na evangelização. Quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. E agradeço o meu cupincha aqui, o Pedrão, né, que eu peguei no colo e que hoje já é um moção, já está barbudo. O menininho que a gente pegava no colo já tem barba. E que dê perseverança no caminho, e abraçando você, abraça os outros também, que procuram também o caminho da consagração Washington, e outros também que virão, que Deus vai dando de presente para a comunidade. E de coração vou dar a bênção para todos os seguidores, todos que estão nos acompanhando e todos os membros da comunidade Caminho, Verdade e Vida, nas suas comunidades, onde estiver as pessoas ligadas ao carisma, sejam abençoados pela graça de nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça brilhar sobre vós sua face serena, misericordiosa, volva para vós o seu rosto, vos dê a sua paz, vos abençoe no processo e na missão evangelizadora. O Senhor dê perseverança, livramento, proteção e alegria à comunidade Caminho, Verdade e Vida, e a todos os que nos acompanham e nos seguem neste momento, pelos meios de comunicação, pela mídia, pela internet, que o Senhor dê toda a bênção e proteção. E eu peço que a intercessão amorosa da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Cristo, nossa Mãe, a estrela da evangelização, Rainha do Brasil, Rainha do amor e da paz, Rainha do Rosário, a Mãe da perseverança, também com seu esposo São José, o justo, o perseverante no amor, também dos santos patronos da comunidade missionária Caminho, Verdade e Vida, Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque, com todos os santos e santas de Deus, o nosso Deus, rico em bondade, ternura e misericórdia, vos proteja e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha gratidão, tá? Muito obrigado. Deus abençoe ricamente, que a paz do Senhor ressuscitado esteja no coração de cada uma de todos vocês. Muito obrigado pela paciência também, né? Gratidão a todos. A gente encerra aqui mais uma live de entrevista com o Padre Celso. Desde agradecemos a tua presença, a presença dele aqui conosco. Esperamos vocês na próxima e que vocês também possam divulgar a live, se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade Missionária Caminho, Verdade e Vida. Até mais, que Deus abençoe também cada um.